Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejam bem-vindos a este canal, a luz das Escrituras Sagradas. Você que não inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje nós estamos com um tema escatológico, né? As bodas. Então nós vamos falar a respeito das bodas. Você que quer me acompanhar na leitura bíblica, abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, versículo de número 1 ao 14, mas vamos estar lendo somente o versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus, ele está pregando, toda vez que Jesus fala a respeito de parábola, Jesus vai falar a respeito do reino dos céus. Ele havia falado duas parábolas, havia uma grande multidão, e estava presente ali os chefes do sumo sacerdote, dos sacerdotes, e também os fariseus. Então Jesus começa a contar uma parábola a respeito de um casamento. E Jesus diz assim, em Mateus 22, verso 1, que um certo rei preparou as bodas, preparou o casamento do teu filho e enviou os seus servos para que fosse até os convidados e os convidasse e disse: vinde, as bodas já estão preparadas, os bois de cevado, a festa nupcial já está pronta. E o texto diz que estes convidados não fizeram caso do convite, né? Um foi para o seu campo e outro foi para o seu negócio. E novamente os servos avisaram o rei, e este rei agora diz: envia, vai novamente e chame eles à festa nupcial. As bodas do meu filho estão preparadas. E aqueles servos vão novamente, convidam os convidados, e eles pegam esses servos, ultrajam e assassinam esses servos. E Jesus começa a estender a palavra, a parábola, dizendo a respeito que o rei se encolorizou, que ele agora envia o seu exército e destrói todos aqueles homens. E agora o rei disse: a festa está pronta. Então, ide pelo caminho, ide pelas portas das aldeias, pelos caminhos, e chamai tanto bom como ruim. E os servos foi novamente e chamaram. E o texto diz que a festa nupcial ficou cheia. E o rei andando na festa, muito feliz, ele observa agora um homem que não estava vestido com vestes nupciais. E o rei diz: amigo, como entraste aqui não tendo veste adequada? E o rei manda pegar aquele homem, amarrar e lançar nas trevas anteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então você observa que existe 3 a 4 chamados para a festa, para esse casamento, né? Cristo é o noivo, Deus, o Pai, é o rei, e os servos que foram enviados foram os profetas. Foram eles que foram mortos. E os outros servos também que foram mortos e que seriam mortos seriam os apóstolos por causa do Evangelho. E esses que foram chamados são os judeus que recusaram o chamado para as bodas do Cordeiro. Pois bem, entendendo esse texto, né, qual é o significado das bodas do Cordeiro? O termo boda tem a sua origem no latim, vota, que significa promessa. Boda é uma celebração de casamento. O nome é mais usado no plural, bodas, e se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. Enlace matrimonial, festa ou banquete que celebram as núpcias.
As bodas representam o casamento simbólico entre Cristo e a sua igreja. Na Bíblia, o Cordeiro, como eu disse, é Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que redimiu o seu povo, o Cordeiro de Deus. Assim, as bodas do Cordeiro são celebração da união eterna entre o noivo Cristo e a noiva Igreja. Escreveu João em Apocalipse 18, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quando acontecerá ou quando será as bodas do Cordeiro? Número 1. Primeiro acontecerá o arrebatamento. É o momento em que Cristo levará a sua igreja fiel. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17, assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos eternamente com Cristo. Número 2, depois do arrebatamento, vai estabelecer o tribunal de Cristo. A igreja comparecerá perante Cristo para receber galardões e recompensa por suas obras realizadas na terra. Número 3, logo após o tribunal de Cristo, aí sim vem as bodas do Cordeiro de Deus. A noiva estará preparada e se unirá a Cristo. A igreja será glorificada e recompensada, participando do banquete celestial das bodas. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Então, no tempo escatológico das bodas, primeiro a igreja é arrebatada, depois vem o tribunal de Cristo, depois a tribulação na terra, as bodas do Cordeiro no céu, o retorno de Cristo com a igreja glorificada. Quais são os textos também que nos dá argumento para as bodas do Cordeiro? Mateus 22, verso 1 ao 14 todo, né? Parábola das bodas, mostrando o convite que foi rejeitado por muitos, né? Então, quando o rei chama aqueles homens, ele recusa o convite da salvação. Eles recusam. Jesus disse, não foram vocês que escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei. Então, eles são chamados para o banquete, para a boda do Cordeiro, e eles rejeitam e ainda matam os servos que foram enviados. Jesus hoje te chama, te faz esse convite da graça. Vinde às bodas do Cordeiro, vinde você, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre você o fardo de Cristo e vinde a mim. Mateus 25, verso 1 ao 13. Parábola das 10 virgens é o preparo da noiva. João 3, verso 29. João Batista chama Cristo de o noivo. Efésios 5, verso 25 a 27. A igreja é a noiva purificada por Cristo. Apocalipse, capítulo 19, verso 7 ao 9. A ceia das bodas no céu. Apocalipse 21, verso 2, a nova Jerusalém como noiva adornada. 4. Quem poderá participar das bodas? Somente os salvos em Cristo.
que fazem parte da igreja fiel e purificada estarão presentes nas bodas. Quais as condições para participar das bodas? Ter o nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20, verso 15. Estar vestido com as vestes brancas da santidade, Apocalipse 19, verso 8. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2, verso 10. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. Os que rejeitam o convite da graça simbolizam na parábola de Mateus 22 e ficam de fora. Representam aqueles que ouviram o Evangelho, mas não se prepararam e nem se arrependeram dos seus pecados. O que nós aprendemos nesse texto? Deus convida a todos. Deus chama a todos os pecadores ao arrependimento. O Rei que é Deus enviou convites para muitos, mostrando a graça universal do Evangelho. B. Muitos rejeitam o convite. Alguns desprezam e foram cuidar de seus negócios. Sinal de quem dá mais valor ao mundo presente e passageiro do que o reino de Deus, que é a vida eterna. Vinde, vinde, vinde para as bodas do Cordeiro. C. A festa é real e preparada. Tudo está pronto. Cristo já morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E ele vive. Quem confessar ele com seus lábios e crer, tem a vida eterna. E o banquete celestial já está preparado. Vinde às bodas do Cordeiro. Vinde. D. O traje nupcial é obrigatório. Representa a justiça de Cristo que cobre o pecador salvo. Sem essa veste, uma vida transformada em transformação genuína pelo Espírito Santo, ninguém poderá permanecer na presença do Rei da Glória. Amigo, como entraste aqui, ele disse, não tendo veste nupcial, Mateus 22, verso 12. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo que nós tomamos por base. Deus chama a todos, mas só os que aceitam, obedecem e perseveram sempre serão escolhidos. Alguns aprendizados aqui. 1. Valorize o convite de Deus. Deus tem chamado, tem batido no coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, deixa eu entrar. Eu entrarei e cearei contigo, você ceará comigo e herdarás a vida eterna. E olha que Cristo estava batendo na porta da própria igreja. Não rejeite o chamado do Evangelho. O convite ainda está aberto. Os dias são maus. Jesus vem sem demora. Ele te convida hoje. Vem para as bodas do Cordeiro. Vem participar na vida eterna. Você receberá uma coroa da vida, um corpo glorificado, uma veste branca, um novo nome escrito numa pedra branca. Vinde, essa é a promessa de Cristo, a vida eterna. 2. Prepare-se diariamente. Mantenha suas vestes espirituais limpas pela santidade da palavra e o arrependimento. 3. Seja uma noiva fiel a Cristo e a sua palavra. A igreja deve viver em pureza, comunhão e obediência a Cristo. 4. Viva em expectativa. A qualquer momento o noivo virá. Mateus 25, verso 6. 5. Pregue este convite. Vinde pelas bodas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te chama, vinde participar desse banquete. Já está tudo pronto. Tudo pronto. Pregue o convite. Assim como os servos foram enviados, devemos anunciar a salvação a todos. 7. Algumas visões. A visão aqui de Agostinho de Hipona. Ele disse que as bodas do Cordeiro são o cumprimento do amor eterno entre Cristo e sua igreja, aonde o noivo une-se para sempre a alma purificada pela graça. Agostinho via as bodas como
a consumação do plano redentor, o ponto culminante do amor divino. Billy Graham escreveu: as bodas do Cordeiro representam o triunfo final do amor de Deus, a união eterna de Cristo com todos os que aceitam e o recebem como Salvador. Na verdade, é Ele que nos chama e nos aceita. Billy Graham escreveu: ele via as bodas como o símbolo máximo da vitória do Evangelho e da fidelidade de Cristo. Conclusão: as bodas do Cordeiro não serão apenas uma celebração, mas o início da eternidade de amor entre o Salvador e os redimidos. O céu é lugar de pecadores arrependidos, não é para justos. Então, vinde, receba o convite dessa graça. Querido, que Deus te abençoe, compartilhe, deixa o like. Esse vídeo não tem edição, a gente aqui está acompanhando, eu estou acompanhando aqui os estudos que eu fiz. Então, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, a paz do Senhor.